Olá! No vídeo de hoje, da quinta-feira, nós iremos estudar a lição da Escola Sabatina com o tema Respondendo Jesus. Iniciando a lição de hoje, os capítulos 5 e 6 de João, podemos ver a diferença de reações às obras de Jesus e o primeiro milagre desencadeou hostilidade e desejo de matar. Vamos ler João 5,18. Abra sua Bíblia também. Em João 5,18 nos fala o seguinte: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Voltando para a lição, em vez de se alegrarem com a cura inesperada daquele homem sofredor, tudo o que os líderes sentiram foi ódio de Cristo. A gente já consegue entender muito por aí que a lição está abordando um pouco o quê? Sobre a hostilidade que os milagres de Jesus causavam, não porque Jesus queria, mas porque o povo não estava realmente, olhando para Jesus e vendo realmente o testemunho e a obra que Jesus queria fazer. A galera não estava focando tanto, por exemplo, no milagre que estava acontecendo. Por exemplo, eles viam uma pessoa sofrendo, Jesus ia lá, curava a pessoa, tirava o sofrimento daquela pessoa, e em vez deles focarem, nossa, graças a Deus que ele foi curado, o sofrimento daquele homem acabou. Não, eles focavam no seguinte: aquele homem, ele diz que é igual ao Pai, diz que é igual a Deus. Aquele homem, ele diz que ele cura no sábado, ele faz coisa no sábado, está violando o sábado. Em vez de focarem em fazer o bem, em realmente ver o que Jesus queria passar, qual é o testemunho que Jesus queria dar. Então, dando continuidade ao que a lição estava falando, que a lição estava abordando, vamos ler aqui. A resistência que começou entre o público em Jerusalém se espalhou pela multidão da Galileia. Em vez de o milagre da multiplicação de pães e peixes levaram a renderem-se à graça ilimitada de Jesus, as pessoas exigiram mais. Vamos ler agora João 6, do 26 ao 31. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que fazemos para realizar as obras de Deus? Deus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês criam naquele que enviou. Então lhe disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e criamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram do maná no deserto, como escrito: deu-lhe o de comer o pão do céu. Então, o que aqui nós podemos ver, eles ficaram mais se importando com o que eles iam comer, mais do que o que Deus estava falando, mais do que Deus estava dando seu testemunho lá. Não só isso, mas uma coisa que eu gostaria muito de comentar é que o povo ele não estava, como eu já tinha dito, não estava focando realmente nas obras que Jesus estava fazendo, no testemunho que Jesus estava passando, mas se estava focando no que Jesus poderia oferecer, por exemplo, os milagres que Jesus oferecia, as curas. Por exemplo, na minha casa está faltando isso, Jesus pode me dar, sabe? Não estava realmente focando no que Jesus estava apresentando, no caso do reino dos céus, a salvação eterna. Voltando para a lição. Quão inconsistente e intrigante é a natureza humana. As pessoas se perguntavam o que poderiam fazer para realizar as obras de Deus. Jesus simplesmente respondeu que a obra de Deus é que criamos. A vida eterna não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços. Ela é um presente que recebemos quando aceitamos a dádiva suprema de Jesus Cristo. Agora vamos ler João 6, do 27 ao 29 e 3,16. Vamos lá, vamos começar primeiro com João. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vos me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. E João 3,16 é um verso bem famoso, que no caso é a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é exatamente isso que a lição está explicando. A galera, em vez de focar realmente no que Jesus ele poderia oferecer, que no caso era a vida eterna, como Jesus tinha dito, estavam focando mais, por exemplo, no milagre da comida, estavam focando tipo assim, no que Jesus poderia oferecer, porque eles comeram e se fartaram, ou seja, eles não estavam tipo assim com Jesus porque eles estavam querendo seguir realmente fazer as obras de Deus, mas sim porque Jesus lhe oferecia grandes coisas. Agora a lição nos faz uma pequena reflexão. A reação irracional da multidão na Galiléia reflete a atitude dos israelitas durante a saída do Egito. Deus fez grandes coisas por eles, mas logo começaram a se queixar. Assim como Moisés, Jesus foi enviado por Deus, e assim como os israelitas não confiavam em Moisés, a multidão não confiava em Jesus. Aqueles que não creram em Moisés morreram no deserto, e aqueles que creram receberam a terra prometida da mesma forma. Da mesma forma, aqueles que creram em Jesus receberam a vida eterna. Felizmente, no Evangelho de João, um número significativo de judeus acreditava em Jesus e se colocava em favor dele. E agora acredito que vem uma pequena reflexão que a lição quer nos fazer, que é no caso, será que você está com Jesus? Será que você permanece em Jesus por as coisas que ele está oferecendo ou porque é Jesus? Porque você ama Jesus, porque você gosta de Jesus? É uma pequena reflexão para as nossas vidas. Então vamos continuar aqui. Então, como podemos entender as descrições negativas de João sobre os judeus? Será que eles estavam se referindo às pessoas que viviam na Judeia? Outra ideia é de que ele se referia a autoridades religiosas judaicas que dominavam a sociedade daquela época. Não temos certeza do quanto os judeus entenderam as palavras de Jesus, porém eles tinham as escrituras, os profetas e toda a oportunidade para reconhecer o que Deus estava fazendo por meio de Cristo. É exatamente essa questão da reflexão que a lição nos faz. Por exemplo, muitas vezes a gente vê, né, na história que tipo assim, Jesus ele fazia uma obra, ele fazia algum milagre, e muitas vezes os judeus, eles, em vez de tipo assim, agradecer, reconhecer que realmente quem estava diante deles era o Deus, era Cristo, eles faziam o quê? Faziam julgar, colocavam defeitos, por exemplo. Aquele homem está curando no sábado, como já foi dito aqui. Aquele homem está fazendo isso e tal, tá errado. Sabe? Em vez de realmente ver o que Jesus estava querendo passar, os sinais que Jesus estava querendo mostrar, o testemunho que Jesus estava querendo mostrar. Não só isso, mas também traz algo para os dias de hoje. Será que muitas vezes a gente não está nesse papel dos judeus? Será que muitas vezes a gente não... E tipo assim, a gente vê a mão de Deus, vê Deus fazendo muitas coisas, mas ao invés de a gente crer, a gente fica de outra forma, sabe? Para complementar o que o Lucas tinha falado, mas nós, muitas vezes, desfocamos o nosso foco. E, tipo, eu vou seguir Deus porque Ele vai me dar isso ou aquilo. Mas será que nós amamos Ele porque Ele nos dá algo? Ou porque nós verdadeiramente amamos Ele? Fica aí uma reflexão agora para você que está em casa, né? Então é isso. Então vamos fazer uma oração. Santo Deus Eterno Pai, Deus, obrigado por essa lição da Escola Sabatina. Obrigado pelas reflexões que a gente fez e que ela possa servir para você também que está vendo esse vídeo. Que você possa estar abençoando nós nesse dia. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.